Antes de iniciarmos, já se inscreve no canal, deixa seu like, curta e compartilhe. Dessa forma, você ajuda o canal a chegar cada vez mais longe. Tenham bons sustos! Meu nome é Dr. Elias Barbosa e o que vou relatar não é uma história de ficção, mas a crônica sombria da minha própria sanidade, desfiada fio a fio nas frias e opressivas salas do Necrotério Municipal de Valparaíso, no Chile. A cidade, com suas casas coloridas penduradas nas encostas e o cheiro salgado do Pacífico no ar, esconde sob sua beleza pitoresca um véu de mistério e desolação. E eu, o médico legista, me tornei o guardião involuntário de seus segredos mais perturbadores. Era uma quinta-feira cinzenta, a névoa costeira tão espessa que parecia penetrar as paredes do necrotério. Eu estava inclinado sobre a mesa de autópsia, concentrado na meticulosa tarefa de examinar o corpo de um jovem pescador, vítima de um afogamento. Apenas o som dos meus próprios instrumentos e o crepitar esporádico do sistema de refrigeração quebravam o silêncio. De repente, um som metálico e arrastado ecoou do corredor principal. Era o som inconfundível de uma gaveta mortuária sendo deslizada, um rangido prolongado que se tornou agudo antes de ser bruscamente interrompido por um baque seco. Não era a gaveta do meu lado, não era sequer do mesmo compartimento. Meus músculos ficaram tensos, estava sozinho no turno noturno. Ninguém mais deveria estar ali. Soltei o bisturi, o som suave da lâmina contra a superfície de metal da mesa parecendo ensurdecedor. Prendi a respiração, o coração batendo como um tambor no meu peito. Nada. Silêncio absoluto, tão denso que quase podia ser tocado. Minutos se arrastaram. Tentei me convencer de que era o vento forte da costa chilena, chacoalhando alguma porta solta ou talvez o sistema hidráulico falhando. Retornei ao meu trabalho, mas meus sentidos estavam aguçados, cada nervo em alerta máximo. E então, ele veio novamente, o mesmo som, mas desta vez acompanhado de algo mais sinistro, um sussurro etéreo, tão baixo que mal podia ser discernido, como se alguém estivesse recitando uma oração fúnebre em uma língua esquecida. A curiosidade, ou talvez a loucura, me impeliu a investigar. Peguei minha lanterna, o feixe de luz cortando a escuridão do corredor. O ar estava mais frio do que o normal, e um cheiro rançoso que não era de morte nem de formol pairava no ambiente. Ao me aproximar do compartimento das gavetas, notei algo perturbador. Uma das gavetas de aço, que eu tinha certeza estar vazia, estava ligeiramente aberta. Não o suficiente para ver o interior, mas o bastante para denunciar que algo a havia movido. Apontei a luz para a fresta, mas o que vi não era nada que pudesse ser explicado pela física ou pela lógica. Dentro do espaço escuro da gaveta, um par de olhos, que pareciam emitir um brilho tênue e frio, fixou-se em mim. Não eram olhos humanos, eram profundos, sem vida, mas carregados de uma dor antiga e uma malevolência que gelou minha alma. Ao mesmo tempo, no canto mais escuro do corredor, a sombra que eu já conhecia dançou. Desta vez, ela tomou uma forma mais definida, um vulto alto e esguio que parecia me observar com uma curiosidade mórbida. A massa escura oscilou, como se respirasse, e eu senti um arrepio gélido percorrer minha espinha. A sombra se alongou, esticando um braço informe em minha direção, como se quisesse me tocar, antes de se dissipar lentamente no ar rarefeito. Fechei a gaveta com um estrondo, meu coração batendo forte nas têmporas. Corri de volta para minha sala, o suor frio escorrendo pela minha testa. Meus pulmões ardiam e o cheiro rançoso parecia impregnado na minha pele. Tentei me convencer de que era exaustão, que a mente estava pregando peças. Mas o brilho daqueles olhos frios e a sombra dançante ficaram gravados na minha retina. Desde aquela noite, o necrotério de Valparaíso não é mais o mesmo para mim. Cada autópsia se tornou uma experiência mais intensa. Sinto os ecos das vidas que se foram, as histórias não contadas que parecem se manifestar em pequenos detalhes. Às vezes, juro que ouço sussurros vindo das gavetas vazias, como se os mortos estivessem tentando se comunicar, ou talvez me alertar. As luzes tremelam sem motivo, e o sistema de refrigeração emite rangidos que parecem gemidos. Não consigo explicar, não busco explicações científicas para o que venho vivenciando. Talvez haja algo mais, algo que a medicina e a ciência ainda não compreendam.
O que sei é que o necrotério municipal de Valparaíso guarda mais segredos do que imaginamos, e que o terror não está apenas na morte em si, mas no que ela deixa para trás, no que se manifesta nas sombras e nos sussurros das gavetas vazias. E eu, Dr. Elias Barbosa, sou apenas um espectador, um ouvinte dos medos que se aninham nas entranhas da noite. Há limites para o que a ciência pode explicar, e estou começando a acreditar que Valparaíso, com sua beleza e suas brumas, esconde um véu entre os vivos e os mortos, que às vezes é dolorosamente levantado. A doutora Alana Mendes. Meu nome era sinônimo de precisão e ceticismo no mundo da medicina forense. Meu escritório, um santuário de aço inoxidável e luzes fluorescentes, era onde eu desvendava os últimos segredos dos mortos. Eu me orgulhava de minha capacidade de manter a emoção à distância, de ver os corpos não como tragédias, mas como enigmas biológicos à espera de uma solução. Até aquela noite. A sirene da ambulância, um lamento distante, anunciou a chegada do meu próximo paciente. Uma jovem encontrada em um casarão abandonado, envolta em um mistério tão denso quanto a poeira que cobria o local. A causa da morte? Nenhuma. Nem um arranhão, nem uma doença aparente. O corpo, estranhamente preservado, quase mumificado pelo tempo, desafiava a estimativa policial de semanas de falecimento. Ao empurrar a maca para dentro da sala de autópsia, um arrepio percorreu minha espinha. Um frio gélido, que não vinha do ar-condicionado, envolveu o ambiente. As luzes, velhas e instáveis, piscaram, lançando sombras dançantes nas paredes. Fiação antiga, murmurei para mim mesma, tentando ignorar a sensação crescente de que não estava sozinha. Com luvas cirúrgicas e bisturi em mãos, comecei o exame externo. A pele da jovem era pálida, quase translúcida, e seus olhos, embora fechados, pareciam guardar um segredo profundo. Ao abrir o peito, uma anomalia me atingiu. O coração, inerte, pulsava. Não era uma pulsação real, mas uma vibração sutil, um tremor fantasmagórico que eu nunca havia presenciado em anos de prática. Sacudi a cabeça, atribuindo a fadiga à longa jornada de trabalho. Mas então, quando me inclinei para fazer a incisão final no cérebro, a mão da falecida se moveu. Não um espasmo reflexo, não um movimento involuntário. Foi lento, deliberado, como se ela estivesse tentando alcançar algo, ou talvez alguém. Meu bisturi caiu no chão com um clangor estridente, ecoando no silêncio opressor da sala. Meu coração disparou, um tambor descompassado em meu peito. Eu estava sozinha, completamente sozinha no necrotério, e o silêncio era tão denso que parecia sufocar-me. Com as mãos tremendo, me aproximei novamente. A mão da mulher estava estendida, os dedos pálidos apontando para um ponto específico na parede, atrás da mesa de autópsia. Meus olhos seguiram a direção, mas não vi nada além dos azulejos frios e manchados. Respirando fundo, tentei retomar a compostura. A lógica, Alana, a lógica. Continuei a autópsia, mas a cada corte, a cada observação, a sensação de estar sendo observada se intensificava. Um hálito frio em minha nuca, sussurros indistintos que pareciam vir de todas as direções, de dentro das paredes, do próprio ar. Eu estava começando a duvidar da minha própria sanidade. Finalmente, cheguei ao cérebro. E ali, a anomalia mais perturbadora de todas. Não havia lesões nem doenças, mas uma mancha escura, quase etérea, parecia envolver o córtex cerebral. Era como uma sombra, uma presença intangível que não deveria estar ali, uma névoa escura que parecia pulsar levemente. Naquela noite, o sono me abandonou. As imagens da mão em movimento, da sombra no cérebro, me assombravam. Revirei todos os meus livros, todos os artigos científicos, procurando uma explicação racional. Nada, absolutamente nada. No dia seguinte, voltei ao necrotério, impulsionada por uma necessidade desesperada de respostas. Fui direto para a sala de autópsia, para a parede onde a mão da mulher havia apontado. Com uma lanterna, examinei cada centímetro dos azulejos. E então, eu vi. Um pequeno entalhe, quase invisível no azulejo. Um símbolo. Um selo antigo que eu reconheci de meus estudos de folclore e ocultismo. Um selo de aprisionamento. No exato momento em que meus dedos tocaram o entalhe, as luzes se apagaram completamente.
Um grito agudo e inumano ecoou pela sala, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Uma força invisível me empurrou contra a parede, tirando meu fôlego. Caí no chão, a lanterna rolando para longe, deixando-me na escuridão total. O ar ficou pesado, denso com uma energia fria e malévola. Eu podia sentir presenças ao meu redor, sussurrando meu nome, rindo, uma cacofonia de vozes espectrais. Fechei os olhos, o coração batendo descontroladamente, um tambor de pânico em meu peito. Eu não era mais a doutora Alana Mendes, a médica legista cética. Eu era uma testemunha aterrorizada de algo além da compreensão humana. A ciência não tinha respostas para o que estava acontecendo. Eu estava presa em um pesadelo sobrenatural, e a única coisa que sabia com certeza é que a jovem mulher na mesa de autópsia não estava sozinha. E agora, eu também não estava. O relógio marcava 3h17 da madrugada, quando o telefone da residência tocou, me despertando de um sono profundo. Era o supervisor do necrotério, com a voz embargada e um tom que mesclava desespero e apreensão. "Doutor, você precisa vir para cá. Está acontecendo algo muito estranho. Os corpos, eles não param nos lugares." Ele gaguejava. "Meu nome é Dr. Ricardo Almeida e sou legista há mais de 20 anos. Já lidei com as cenas mais grotescas e perturbadoras que se possa imaginar. A morte, para mim, tornou-se um processo mecânico, uma série de etapas a serem seguidas para desvendar as causas e circunstâncias. Mas naquela noite de quinta-feira, no antigo necrotério municipal de São Paulo, a linha entre o natural e o sobrenatural parecia ter sido obliterada. Cheguei ao local 15 minutos depois. O ar da madrugada cortante e pesado. A fachada de concreto do necrotério, normalmente imponente, parecia agora um monólito sombrio e opressor. As luzes externas piscaram intermitentemente enquanto eu me aproximava, um prelúdio sinistro do que me esperava lá dentro. O supervisor, um homem robusto e calejado chamado Silva, estava pálido e tremia visivelmente. Sua lanterna, que ele segurava com as mãos trêmulas, desenhava círculos nervosos no chão. "Doutor, juro por Deus que não é coisa da minha cabeça", ele sussurrou, a voz quase inaudível. "Desde a meia-noite, as coisas começaram. Primeiro foram os barulhos. O terror noturno no necrotério. Entramos na sala de autópsias. O cheiro de formol e decomposição, tão familiar para mim, parecia mais intenso, quase palpável, como se o próprio ar estivesse denso de uma presença invisível. As macas de aço inoxidável, geralmente imóveis, estavam agora desalinhadas, algumas tombadas, outras inexplicavelmente arrastadas para o centro da sala. "Viu, doutor? Eu deixei tudo em ordem antes de ir à lanchonete", Silva exclamou, apontando para uma maca vazia que estava encostada na parede oposta, mas que ele jurava ter deixado ao lado da mesa de autópsia. Enquanto Silva falava, um som arrastado e pesado ecoou do corredor que levava às câmaras frias. Era como se algo grande e pesado estivesse sendo arrastado pelo chão de concreto e parecia vir em nossa direção. Instantaneamente, todas as luzes da sala piscaram e se apagaram, mergulhando-nos numa escuridão total, exceto pela fraca luz da lanterna de Silva. "O que foi isso?" Silva perguntou, sua voz um fiapo de som. Eu puxei minha própria lanterna da mochila e a acendi. O feixe de luz dançou pela sala, revelando sombras distorcidas e formas irreconhecíveis. De repente, um vulto escuro e disforme passou rapidamente pela porta que levava às câmaras frias. Não era humano, não era animal, era algo diferente. Corpos que se movem. Caminhamos lentamente em direção às câmaras frias, cada passo reverberando no silêncio opressor. O som de arrastos havia cessado, mas agora podíamos ouvir um ruído abafado vindo de dentro de uma das câmaras,
como se alguém estivesse batendo de dentro para fora. Silva abriu a porta da câmara número 3, onde guardávamos os corpos mais recentes. O que vimos ali me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre a vida e a morte. O corpo de uma mulher idosa, que havia chegado naquela tarde vítima de infarto, estava caído no chão, os braços estendidos como se tivesse tentado se arrastar para fora. Seus olhos, antes fixos e opacos, pareciam agora nos encarar com uma expressão de terror. Isso é impossível, balbuciei, meu coração batendo descompassadamente. Enquanto eu processava a cena, a temperatura na sala de autópsias caiu drasticamente e a porta da câmara 2, que continha o corpo de um jovem assassinado, começou a tremer violentamente. Batidas fortes, ritmadas e furiosas ecoavam de dentro. Silva gritou e largou a lanterna, que rolou pelo chão e se apagou. A escuridão nos engoliu novamente. O som das batidas se intensificou, acompanhado de um rangido agudo, como se a porta estivesse sendo forçada. Um gemido baixo, quase um lamento, preencheu o ar, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Senti um arrepio gélido subir por minha espinha. A adrenalina corria pelas minhas veias. Peguei a mão de Silva e o puxei para fora da sala, correndo o mais rápido que podíamos em direção à saída. Saímos para o ar gélido da madrugada, ofegantes e trêmulos. As luzes externas do necrotério voltaram a piscar freneticamente, como se a própria estrutura estivesse viva e zombando de nós. Nunca mais entrei no necrotério municipal de São Paulo à noite. As autoridades alegaram falhas elétricas e problemas estruturais para justificar os acontecimentos, mas eu sei o que vi e o que senti. Aquele lugar guardava algo mais do que apenas os mortos. Guardava as almas inquietas, os lamentos abafados e o terror de quem não encontrou paz. Até hoje, quando o relógio marca 3h17 da madrugada, sinto um arrepio e a imagem dos olhos daquela mulher idosa me encara na escuridão. O cheiro de formol e decomposição, misturado com o do medo, nunca mais me abandonou. E a ciência, para mim, nunca mais foi a mesma. A garoa fina de Porto Alegre, tão característica do outono gaúcho, parecia se infiltrar em meus ossos mesmo dentro do necrotério do Departamento Médico Legal. Um cheiro peculiar, a mistura inconfundível de formaldeído, desinfetante e algo mais antigo, mais denso, sempre pairava no ar. Eu era o Dr. Ricardo Silveira, legista-chefe, e já havia visto de tudo. Ou assim eu pensava. Era uma terça-feira, por volta da meia-noite, quando o rádio estalou. Mais uma vítima de atropelamento na Zona Norte. Mulher, cerca de 30 anos, sem documentos, mas com um colar de âmbar e turmalina negra no pescoço, informou a voz monótona do plantonista. O que se seguiu, porém, não foi nada monótono. O corpo chegou em uma maca. À primeira vista, parecia uma vítima comum. Pele pálida, cabelos escuros e emaranhados, alguns ferimentos superficiais compatíveis com o impacto. Mas, ao me aproximar, um arrepio percorreu minha espinha. Não era o frio do necrotério. Era algo diferente. Seus olhos, embora fechados, pareciam ter uma profundidade estranha, como se pudessem se abrir a qualquer momento. Durante a autópsia preliminar, notei que sua pele não tinha a rigidez cadavérica que eu esperava para o tempo estimado de morte. Era flexível, quase morna ao toque. Seu pulso, obviamente, não existia, mas uma estranha pulsação parecia emanar de seu peito, fraca, quase imperceptível. Mas ali. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu apalpava o tórax. Decidi iniciar a incisão. O bisturi, afiado como sempre, deslizou pela pele, mas a resistência foi incomum. Não era como cortar tecido morto. Havia uma elasticidade, quase uma vitalidade que me deixou intrigado. Quando abri a cavidade torácica, o que vi me fez recuar um passo. O coração estava parado, sim,
mas ele não estava como um coração morto deveria estar. Havia uma coloração rosada em suas fibras, uma espécie de brilho opaco que sugeria uma recente oxigenação. E então, eu juro, vi uma contração mínima, um tremor quase imperceptível que sumiu tão rápido quanto apareceu. Meu cérebro racional gritava por uma explicação lógica. Talvez uma descarga nervosa residual, mas algo em meu instinto me dizia que não. Enquanto examinava os pulmões, percebi que, apesar da ausência de respiração, os alvéolos não estavam totalmente colapsados, pareciam prontos para inflar. E o colar de âmbar e turmalina negra no pescoço da mulher, que havia removido para o exame, começou a emitir um calor suave, quase pulsante, sobre a bandeja de metal. Um calor que não deveria estar ali. No dia seguinte, a situação piorou. O corpo da mulher permanecia na câmara fria, mas a cada vez que eu entrava no necrotério, sentia uma presença gelada e observadora. Sons estranhos começaram a surgir. O arrastar de macas vazias, sussurros abafados vindos das gavetas das câmeras mortuárias, o tilintar de instrumentos cirúrgicos, mesmo quando eu estava sozinho na sala. Uma noite, enquanto preenchia o relatório da autópsia, o ar-condicionado do necrotério falhou, o calor começou a se espalhar e o cheiro do corpo da mulher, um cheiro que agora parecia ter notas florais, quase adocicadas, misturadas com o formaldeído, se tornou mais intenso. Olhei para a janela. A garoa de Porto Alegre havia se transformado em uma neblina espessa, cobrindo tudo em um manto impenetrável. Foi então que ouvi uma respiração suave, ritmada, vindo da câmara fria. Não podia ser. Eu sabia que não podia. Meu coração martelava no peito enquanto eu me aproximava da porta de metal pesado. A maçaneta estava gelada, mas eu podia sentir o calor do outro lado. Hesitante, abri a porta. A mulher estava lá, na maca, sob a luz fraca do necrotério. Seus olhos estavam abertos, não abertos de susto ou de dor. Estavam abertos em um olhar sereno, quase sonhador. As pupilas, antes fixas e dilatadas, agora pareciam se contrair e dilatar levemente, como se ela estivesse observando algo que eu não conseguia ver. Um fio de cabelo escuro que antes estava emaranhado, agora jazia cuidadosamente arrumado atrás de sua orelha. A mancha de sangue em seu ombro, resultado do atropelamento, parecia ter diminuído em intensidade. E a pulsação fraca que eu havia sentido em seu peito agora era mais definida, um ritmo lento, mais constante. Recuei, tropeçando em minhas próprias pernas. Minha mente científica implorava por uma explicação lógica. Catalepsia? Um fenômeno raro de morte aparente? Mas as evidências, a sensação, os sussurros, o calor do colar, tudo apontava para algo além da compreensão. De repente, seus lábios se moveram. Não houve som, mas eu podia lê-los, claramente. Apenas uma palavra: ajuda. Meu corpo gelou. Não era um cadáver. Não era um fenômeno médico. Era algo mais. Era a vida onde a morte deveria reinar. Desde aquela noite, evito o necrotério depois do pôr do sol. O corpo da mulher ainda está lá, aguardando uma decisão que eu não sei como tomar. O colar de âmbar e turmalina negra brilha suavemente em sua gaveta. Uma promessa silenciosa de algo que desafia a ciência e a razão. E às vezes, quando a garoa de Porto Alegre se torna mais densa, juro que ainda ouço os sussurros chamando por ajuda, vindos das profundezas do necrotério, onde a vida e a morte parecem ter perdido seus limites. A fria e implacável luz de LED do necrotério de Guarulhos sempre lançava sombras estranhas, distorcendo ainda mais os contornos da morte. Em meus anos como legista, Dr. Ricardo Silveira, acostumei-me com a palidez, a rigidez, o silêncio final. Mas havia uma noite em particular que se recusava a se dissolver na névoa da minha memória. Um evento que questionou todas as minhas convicções científicas e me confrontou com um terror visceral. A chamada veio tarde, como muitas vezes acontecia,
Um caso incomum, disseram os policiais hesitantes ao telefone. Um homem encontrado morto em seu apartamento. Um escritório trancado por dentro, sem sinais de arrombamento. A vítima, um colecionador de arte renomado, Sr. Armando Fonseca, aparentava ter morrido de causas naturais, talvez um ataque cardíaco. Mas havia algo que os perturbava, algo que eles não conseguiam explicar. Ao chegarmos ao local, a atmosfera era pesada, quase palpável. O apartamento de luxo, normalmente um espaço de beleza e ordem, agora exalava uma aura de mistério e apreensão. A porta do escritório estava de fato trancada por dentro. Foi necessário arrombá-la, revelando um cenário que gelou o sangue até dos policiais mais experientes. O corpo do Sr. Fonseca estava sentado à sua escrivaninha, a cabeça apoiada em um livro antigo de capa de couro. Sua expressão era de puro terror, os olhos arregalados e fixos em um ponto além da realidade. Não havia sinais de luta, nem marcas visíveis de violência. O laudo preliminar da perícia não apontava para nenhuma causa óbvia de morte. No necrotério, sob as luzes frias, a autópsia começou. Externamente, nada de incomum, exceto a máscara de terror petrificada em seu rosto. Internamente, seus órgãos estavam saudáveis para um homem da sua idade. Não havia indícios de ataque cardíaco, aneurisma ou qualquer outra patologia que pudesse explicar uma morte tão repentina e aterrorizante. Foi ao examinar o cérebro que notei algo sutil, quase imperceptível. Havia minúsculos pontos escuros, como fuligem, espalhados pelo tecido cerebral. Não eram coágulos sanguíneos, nem qualquer tipo de lesão que eu tivesse visto. Ao toque, pareciam quase secos, como se tivessem absorvido a umidade do cérebro. Enquanto eu coletava amostras para análise laboratorial, um dos técnicos chamou minha atenção para um detalhe peculiar. Na mão direita do Sr. Fonseca, firmemente agarrada, havia uma pequena chave de prata, ornamentada com uma estranha gravura em espiral. Não correspondia a nenhuma fechadura do apartamento. Ainda mais estranho, ao colocarmos o corpo na gaveta da câmara fria, um calafrio percorreu a sala. O termômetro digital da câmara, que sempre marcava precisamente menos 18 graus Celsius, oscilou brevemente para menos 25 graus Celsius antes de retornar ao normal. Uma falha momentânea do equipamento, supus, tentando ignorar a sensação incômoda. Nos dias que se seguiram, os resultados dos exames laboratoriais foram inconclusivos. Nada explicava a presença dos pontos escuros no cérebro. A chave de prata permaneceu um mistério, mas o necrotério começou a mudar. Uma atmosfera pesada se instalou, um eco do terror que estampava o rosto do Sr. Fonseca. As luzes piscavam sem motivo aparente, instrumentos cirúrgicos caíam das bandejas sozinhos. O som abafado de passos ecoava pelos corredores vazios durante a noite. Eu tentava racionalizar tudo, atribuindo os fenômenos ao cansaço, à sugestão, a falhas elétricas, mas uma sensação crescente de pavor se instalava no meu peito. Uma noite, trabalhando sozinho até tarde, revisando os arquivos do caso Fonseca, ouvi um som, um sussurro, tênue, quase inaudível, vindo da direção da câmara fria. Inicialmente ignorei, convencido de que era minha imaginação, mas o sussurro se repetiu, mais nítido desta vez, carregado de um terror lancinante. Com o coração acelerado, caminhei hesitantemente até a câmara fria. A porta estava bem fechada. Olhei para o visor do termômetro. Menos 18 graus Celsius. Tudo normal. Mas o sussurro parecia vir de dentro. Com as mãos trêmulas, abri a câmara fria. O ar gelado invadiu meus pulmões, carregando consigo um cheiro estranho, um misto de metal e algo pútrido, apesar da temperatura. As gavetas estavam todas fechadas, alinhadas, exceto uma. A gaveta onde o corpo do Sr. Fonseca repousava estava ligeiramente entreaberta, uma fresta escura que parecia engolir a luz. Hesitei por um momento, um medo irracional me paralisando, mas o dever falou mais alto. Com um puxão firme, abri a gaveta completamente.
O corpo estava lá, pálido e imóvel, mas seus olhos estavam ligeiramente abertos, fixos no teto, e em sua boca, entre os lábios ressecados, havia os mesmos pequenos pontos escuros que encontrei no cérebro. Eles pareciam se mover sutilmente, como se estivessem vivos. Um terror primordial me invadiu. Não era uma morte natural, não era um crime comum, era algo mais. Algo que se insinuou em sua mente, consumiu sua sanidade e o levou a um terror tão profundo que o acompanhou para além da morte. Naquele instante, senti uma presença gélida atrás de mim, um arrepio que não era causado pela temperatura da câmara fria. Virei-me bruscamente, mas não havia nada. Apenas o silêncio opressor e a sensação de ser observado por algo invisível. Saí da câmara fria cambaleando, a mente em turbilhão. Nunca mais consegui olhar para o corpo do Sr. Fonseca da mesma forma. A chave de prata desapareceu misteriosamente da minha mesa de autópsia. E, às vezes, durante as longas noites em Guarulhos, ainda ouço o eco daquele sussurro aterrorizado, um lembrete sombrio de que a morte nem sempre é o fim e que existem horrores que a ciência não pode explicar. Essa noite no necrotério de Guarulhos me ensinou uma lição aterradora. Algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham completamente. E o medo, às vezes, pode deixar marcas que nem a morte consegue apagar.